Bem, amigos do ADR Brasil, estou aqui, Ivan Severo, diretor de marketing do ADR Brasil, imitando o Eduardo Fontoura, que faz esse papel muito bem, que é inimitável, inalcançável, inatingível, de fazer essa abertura com o nosso presidente André Chaves, com o nosso vice-presidente Ricardo Barcelos, e com a nossa coordenadora de comunicação, coordenadora de marketing e muito mais, Ana Paula Félix, que é nossa nova colaboradora, membro do grupo, já não é mais tão nova assim, já entrou e já mudou muita coisa dentro do nosso modo de ser e fazer, né? Hoje nós vamos conversar sobre as possibilidades e os ganhos que a mediação privada pode trazer. A mediação privada é um pouco diferente das outras, mediação judicial, né, e do procedimento judicial, mas ela tem algumas diferenças que a gente vai olhar e vai destacar nesta conversa de hoje, né? A mediação privada é muito mais flexível, muito mais solta, muito mais criativa. É verdade isso? Ou não é bem assim, André Chaves Barcelos, André Chaves, nosso presidente? O que tu me diz? Bom, sem sombra de dúvida, Ivan, a mediação privada ela é mais flexível, ela é mais solta. Mas a mediação judicial, até por fazer com mais volume, com um formato um pouco diferente, ela segue, digamos, muito um modelo da Resolução 125 do CNJ. Então, ela tem um procedimento um pouco mais, digamos assim, questões mais procedimentais, assim. E a mediação privada, ela é um pouco mais solta, né? Eu acho que isso é muito bacana, é muito, digamos assim, criativo para os participantes, né? Tem essa possibilidade de pensar sobre o conflito, mas para que tudo isso ande adequadamente, eu acho que é fundamental que a gente tenha pessoas éticas, pessoas dispostas a conversar, que criam um ambiente favorável, e a partir dessa conversa, essa interação, é que as oportunidades, a criatividade e a possibilidade de inovação vai surgir. Por isso que essa mediação privada parece assim tão interessante. Posso agregar aí ao que o André falou. Na realidade, a grande vantagem ou a grande ganho que se pode ter numa mediação privada é a possibilidade de escolher o mediador, né? No Brasil, isso ainda não é, talvez, tão significativo, porque não se tem um mercado bem consolidado, quem são os mediadores que atuam melhor na área de família, na área de societária, da construção civil, na área médica e assim por diante, né? Comparando com a experiência americana, isso já é muito bem identificado. Então, é como se você tivesse um cardápio de mediadores e escolhesse aquele que melhor se adequa para resolver aquele determinado conflito. E isso, efetivamente, no modelo brasileiro, só é possível na mediação privada, né? Mas, de novo, eu sempre digo e repito que o estímulo que o judiciário no Brasil deu ao surgimento e a exposição que a mediação acabou tendo é muito, muito significativo e muito bem-vindo, né? E a mediação privada vai cuidar de um outro nicho, né? Onde futuramente, eu tenho certeza, os escritórios, as grandes empresas, ou enfim, vão ter a percepção de que a mediação ela é privada, ela tem uma informalidade que é muito interessante, porque permite que você desenhe o melhor modelo aí de resolução de conflito e que as partes tenham uma participação mais ativa, né? Porque nós que somos advogados sabemos, né, o rito que tem no processo judicial, ele serve para dar segurança jurídica, para dar alguma previsibilidade no andamento dos processos, mas o ambiente, só a própria sala de audiência, por exemplo, onde os juízes às vezes tentam uma conciliação, ela já não é um ambiente favorável
de certa forma, porque as pessoas ficam angustiadas, nervosas, ninguém fica tranquilo. Eu não lembro de... Não é acolhedor, né? Eu não lembro de levar uma parte, assim, sobretudo pessoa física, né? Não pessoa jurídica, que não fique nervosa, né? Só pelo rito e pelo ambiente, né? Então, isso, de certa forma, na mediação extrajudicial fica contemporizado, e por isso, né? E fora, depois a gente vai entrar um pouco, né, na possibilidade de usar uma linguagem acessível, né? Do que, por exemplo, aí falando não da mediação judicial, mas do procedimento judicial, que usa um jargão que as partes não entendem. Eu acho importante esclarecer para quem está nos assistindo também e conhece pouco de mediação, né? As pessoas que gostariam de procurar esse serviço, mas o que é esse serviço? O que é a mediação privada? Pode ter ouvido falar em mediação judicial, mas ainda não entende o que é a mediação privada, né? A mediação privada é um mecanismo que pode ser adotado pelas pessoas quando elas estão numa situação de conflito, que elas precisam resolver uma questão, por exemplo, né, um divórcio, né, a questão da convivência com os filhos, né, como é que vai ser o sustento dessa criança, antes de entrar no judiciário, né? Então, procurar um método de resolução dessa questão, dessa disputa, essa construção desse acordo, né, desse combinado, por exemplo, sem ter a necessidade de entrar no judiciário com uma ação judicial, né? Então, essa possibilidade, ela existe em muitos âmbitos, e aí a pessoa procura um mediador privado que, no seu escritório, né, ou numa câmara de mediação, vá acolhê-los, né, vai recebê-los e tal. Então, daí vai ter toda a questão da contratação dos honorários do mediador, né? Então, pode ser utilizado no âmbito familiar, no âmbito societário, como o Ricardo bem trouxe, né? Então, por exemplo, às vezes a empresa tem uma questão que ela precisa resolver com um fornecedor que está tendo uma situação difícil, ela pode vir a tentar resolver essa questão através da mediação, né? Então, só para contextualizar e trazer o que é essa mediação privada que a gente está falando, né? Ana, eu só queria fazer uma observação que eu acho pertinente, interessante para quem está nos ouvindo, que é a questão seguinte: mesmo que a gente tenha um processo judicial, a mediação que dali eventualmente venha a decorrer, ela não é necessariamente uma mediação judicial, porque as partes, advogados, podem definir que vão suspender o processo e buscar uma mediação privada, inclusive, né? E isso também é um dado interessante, para não achar que, estando no judiciário, a solução só vai decorrer nesse modelo estatal, né? Na estrutura dos sejusques, né? Não que a pessoa pode usando optar. De novo, né, o modelo americano da Califórnia, o que eu ouvi falar, e faz sentido, é que originalmente os mediadores das cortes eram um serviço dentro do Poder Judiciário. E com o passar do tempo, por alguma razão, provavelmente por custo, né, os juízes passaram a indicar mediadores fora do Poder Judiciário, ou, de alguma forma, terceirizaram a mediação, que é isso que o André está falando, ou seja, no meio do processo existe uma janela de oportunidade para negociar um acordo, né, por exemplo, entre o fim da instrução do processo e a indefinição da sentença. Você tem aí, às vezes, 6 meses ou até mais de um limbo, né? Ou coincide com o Poder Judiciário, ou nessa confusão que está no Covid aí. E aí, se surge uma janela de oportunidade, os advogados podem se procurar e aí ir buscar um mediador, como a Ana explicou aí, fora do Judiciário, exatamente, e aí, eventualmente, com uma determinada expertise que faz sentido na área de família, na área médica, enfim. E aí faz um bate-bola, isso que eu acho interessante, né, da gente destacar aqui, não é ou uma coisa ou outra, pode ser uma combinação das duas, né? Você pode ter o processo judicial e se diz aqui, né, que as pessoas precisam ter um dia na corte, né? Ou seja, existe uma necessidade, sobretudo uma pessoa que se sente injustiçada, de externar isso na frente
de um juiz, de uma autoridade, onde ela possa extravasar, colocar toda aquela raiva, por que não dizer, para fora. Então, naquele momento, uma mediação talvez não se desenvolva, mas passado esse tempo, né, depois que existe um distanciamento entre o primeiro momento do processo por 6 meses, por 1 ano, por que não sentar e utilizar um serviço privado de mediação, que acho importante destacar, né, para quem não conhece, que não concorre com a advocacia, né? Não é que o advogado não seja importante, ao contrário, ele é fundamental para que a mediação flua, né? E isso, na mediação privada, assim como na judicial, também é respeitado e também acontece. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mediadora americana falar, e advogada, sobre como ela prepara o cliente para a mediação, né? Então, ela, nesse lugar de advogado, como ela faz a preparação do cliente para estar em mediação, né? Então, cada parte pode ter o seu advogado ali assistindo, e é, inclusive, aconselhável que tenha, né? Porque o mediador, ele não vai externar, ainda que ele possa ter esse conhecimento jurídico, ele não vai fazer isso de uma maneira, né, parcial, então é indicado, e o advogado, como mesmo disse o Ricardo, é uma parte fundamental mesmo na mediação, tem uma importância enorme, né? E estava pensando na questão do judiciário, que às vezes a pessoa, quando ela nunca entrou com uma ação judicial, ou ela já entrou com uma ação e teve um determinado tipo de experiência, que talvez tenha sido ok, não tenha demorado tanto tempo, mas às vezes a pessoa ela precisa disso, a gente ainda está acostumado a entregar, né, a resolução dos nossos problemas para um terceiro, porque a gente tem uma tradição, né, de levar as nossas questões para o judiciário, para um juiz decidir, que é um terceiro. Mas à medida que, e a gente vê muito isso porque, né, a gente vindo da advocacia e tendo essa experiência de contencioso de anos, assim, tu vê como as pessoas se decepcionam com aquilo à medida que elas veem que realmente não avança, porque o tempo do processo judicial é algo que às vezes tu explicando para o cliente ele não consegue entender. Ele precisa viver aquilo para ele ver, meu Deus, e passam-se os anos e às vezes a pessoa, e agora eu não tenho alternativa, não tenho o que fazer, né? E acho que a mediação ela pode e deve ser considerada nesse momento, né? Justamente às vezes tu tá ali empacado esperando um determinado recurso ser julgado numa corte superior que pode daqui a pouco ficar anos lá. Por que não tentar nesse meio tempo, né? Tentar resolver essa situação, existindo outras portas para a gente procurar. E aí está a mediação privada, né? E aproveitando aí um gancho do Ivan de mais tempo atrás, né? A mediação, inclusive, pode ser uma forma de alavancagem de negócio, né, Ivan? Pode. Tem uma coisa sobre mediação privada, né? E que é interessante, que a gente não se dá conta, né? E fala, mas não tem a dimensão exata do que falou, se foi falado, o que a gente ouviu. Existem 2 grandes ferramentas à disposição da mediação privada e que não estão tão à disposição assim de outros formatos, né? Já não se usa com tanto poder, ou enfim, que são a criatividade e a flexibilidade. E flexibilidade aqui pode incluir a informalidade junto com a flexibilidade, né? Bacana, palavras que não significam nada, né? Tem um caso bacana de mediação privada, onde um mediador americano convidou as 2 partes para tomar um café. E foram, se não estou enganado, para um Starbucks. Sentaram-se à mesa e pediu café e bolinho e não sei o que mais, e chocolate e tal. Comeram. E ali, na mesa do café, ele fez a mediação. Ele abriu a conversa, começou a conduzir a conversa de uma forma informal, improvisada,
e fez a mediação ali e chegaram num acordo ali na mesa do café. E ele dava, o racional dele era o seguinte: depois de comer bem, de estar de barriguinha cheia, de comer bastante doce, de tomar café, a gente fica relaxado, a gente fica confortável, mais flexível e mais predisposto a não brigar, porque está bem comigo, está feliz, está contente. E ele usou exatamente esse recurso de criatividade para chegar a um resultado. Ele fez a mediação na mesa do café. Todo mundo feliz depois de ter comido. E comido bem. Então, criatividade é um recurso que pode ser plenamente usado, claro que com sabedoria, com cuidado, mas ela é muito mais, ele encontra muito mais espaço na mediação privada do que em outros processos que tem que seguir, às vezes, um caminho um pouco mais pré-definido, um pouco mais formal, né? E até na informalidade, ele conduziu uma mediação sem que as partes soubessem que estavam dentro de uma mediação. Por que que eu tenho que chegar? Olha, nós vamos começar a mediação. Começou a mediação agora e a mediação vai durar 1 hora. Lá está aquele ali, esse aqui está aqui. Não, o negócio era resolver, ele resolveu. Então, pela informalidade, pela criatividade, ele tocou, ele executou a mediação de uma forma improvisada, Eva, diferente. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei, assim, com todo o respeito, né? Mas, assim, uma comparação que apareceu na minha cabeça, né? Com todo o respeito, né? A missa católica, né? É sempre a mesma linguagem, aquele ritual. Aí tu vai numa missa gospel, cantos, ritmo, tem sermão também, tem... O que dá mais vontade, assim, o que dá mais, né, gana de seguir o bem, de fazer o bem, não sei o quê? Será que não é a missa gospel? O que eu quero usar com essa analogia, que talvez não tenha sido nem apropriada? Mas o ambiente, como tu colocaste, é muito importante, né? Criar um ambiente. Não é à toa que os grandes centros de mediação empresarial são os melhores endereços, prédios sofisticados, a pessoa chega lá, ela se sente importante. Ela se sente... Aí na hora do almoço tem um buffet completo, tem toda Wi-Fi a milhão, se precisar uma impressora, tem uma impressora. Isso tudo ajuda. Claro que não é o fundamental, né? Mas ajuda. O ambiente ajuda e ajuda muito, na minha opinião. Não sei o que vocês pensam a respeito. Agora tu foi brincar com um roqueiro aí sobre música. Música é contagiante, é vibração, é uma coisa... Tem um professor meu da Pepperdine que diz ele que numa mediação ele percebeu o gosto musical parecido das duas partes e fez uma pergunta lá: o que vocês acham do, sei lá, Bob Dylan? Bob Dylan! Aí ele botou a musiquinha do Bob Dylan já. Entendeu? Exatamente. Isso e tem a ver com o que tu trouxesse antes, né, Ricardo? Que eu acho que é importante fazer esse gancho do ambiente judicial, da sala de audiência, e a gente sabe que faz total de diferença. O local em que tu estás, ele pode, inclusive a mesa, às vezes, né? Tem mesa ou não tem mesa? A gente vai sentar ao redor de uma mesa, a mesa é redonda, não é um na frente do outro, que às vezes já dá uma sensação mais de adversarialidade. A gente já se coloca naquela posição. Então, a gente já discute isso na mediação. Vamos usar uma mesa redonda. Tem pessoas que vão dizer, não vou usar mesa nenhuma. A gente tira a mesa, a gente senta em poltronas confortáveis, num ambiente aconchegante, em que as pessoas se sintam à vontade. E tem quem vá mais além, diz assim, e tem o mediador, ele precisa entender isso na pessoa das partes, né? O que para eles é mais adequado, e aí eu acho que a informalidade é com relação ao procedimento, a como vai acontecer essa mediação, essa flexibilidade que a gente pode ter, de até, de repente, ir para um hotel na Serra e realizar ao ar livre uma mediação. Um hotel? Né? Um hotel, o Roger Fischer... Hotel aqui. Não, isso é outra mediação. Hotel na Serra, galera. Hotel, tá com bom. H. Ivan, você acha uma coisa que é muito importante?
Não, só para eu concluir o exemplo do Roger Fischer, que ele dá em um dos livros, e ele fala justamente sobre essa questão do local, que o local é muito importante, e que ele diz que um lugar relaxado, e que as pessoas se sintam relaxadas, como no meio da natureza, para fazer, por exemplo, um brainstorming, né, que é uma das ferramentas que o mediador deve utilizar muitas vezes, é o local mais adequado, né? Tu está ali ao ar livre, aquilo deixa as pessoas se sentem mais tranquilas e a criatividade delas fluem e conseguem. Então, essa eu acho que é a riqueza da mediação, né? A gente pode estar lá num local ao ar livre, a gente pode estar num grande ambiente corporativo, tem dois mediadores famosos nos Estados Unidos que um deles ele cobra a mediação, acho que $50 mil, fora do Havaí. No Havaí, onde ele mora, é 10 mil, e se fizer no barco dele, é 7.500. No barco! Fala em informalidade. Eu queria fazer um comentário do Ivan. O Ivan disse assim, quando a pessoa está no ambiente adequado, saciado, não vai querer briga. E tem até uma música que diz isso, que a pessoa que está em paz não quer guerra com ninguém. Então, se a gente tiver um ambiente propício, a conversa fluindo, todo mundo bem, claro que vai se conseguir muito mais longe, vai ter flexibilidade na condução. Como provocar o Ricardo ali no início, uma conversa, com uma palavra, né, uma comunicação mais coloquial, não tem que ser uma linguagem rebuscada, pernóstica, que a gente está muito acostumado a ver nos julgamentos, os advogados. Tem que fazer com que as pessoas se entendam, efetivamente a comunicação aconteça. Eu acho que esse é o ponto, né? Todo mundo sentir. Olha, não foi nenhuma nem duas vezes que eu dei uma sentença para um cliente, o cliente perguntou, mas doutor, eu ganhei ou perdi? Ai, que horror, é verdade. Ai, gente. Então, veja bem. Aí, né? O cara aí o advogado... Né? É contra. Veja bem. Você ganhou, mas você perdeu. Mas não ganhou nem perdeu. Ai, adorei. Mas o que significa isso? Bem, veja bem. A gente ri, mas é uma tragédia. É verdade. Mas assim, eu acho que é importante dizer também que não é a brincadeira, né? A mediação é coisa séria, né? Sim, mas é conduzida de outra forma, né? Mas tem até um movimento nos Estados Unidos do Plain Legal Writing, né? Que um movimento que surgiu no mundo jurídico mesmo, né? Para facilitar a linguagem, tornar a linguagem mais clara e acessível aos clientes, né? Porque o americano já se deu o que conta aconteceu disso. essa semana. Eu fico imaginando como é que o leigo vai entender que alguém foi absolvido depois de ter ficado preso 500 dias porque o juiz não tinha competência para julgar. Olha, isso não tem como entender. Mas é que nós temos muito ministros com muita liberdade, ainda mais nas decisões monocráticas, né? Mas isso na mediação nós não enfrentamos. Temos a possibilidade de construir a solução, estabelecer, né? É muito mais seguro, muito mais correto, muito mais... acho que o ponto é esse que o Ivan coloca, né, da criatividade. A criatividade, ela... Né, duas cabeças pensam melhor que uma. Quando você troca ideia, as duas partes acumulam duas ideias ou mais, enfim. Isso é bom senso. Outro dia até eu li uma frase que eu não vou saber repetir, mas assim, a atuação judicial acaba afastando os advogados, e eu estou me incluindo nisso, eu não estou me excluindo, do bom senso, porque a gente está tão escravo da forma que esquece o bom senso, né? Eu sempre trago um exemplo, né? Eu era um mediador e não sabia, né? De um cliente que tinha uma briga de 10 anos com a ex-esposa, que não sabiam como dividir o patrimônio e tal, tinha uma dúvida assim. Daí eu disse para eles, olha, mas quando vocês morrerem, isso que vocês têm dúvida vai ficar para os filhos de vocês. Então, por que vocês não já passam agora em vida isso que é duvidoso para os filhos? A gente pode fazer isso? Por que não? Por que não pode? Entendeu? Então, assim, não é que é uma fórmula mágica que tudo acontece numa sala de mediação, mas essa liberdade criativa e às vezes disruptiva no ambiente judicial é
eu vou dizer que é quase impossível, se não impossível, não é? Mas isso se dá muitas vezes quando a gente sai das posições e consegue enxergar os interesses, né? Sim, Porque as claro. pessoas estão preocupadas com aquele patrimônio, mas na verdade os interesses é que não vá para o outro, é que não vá. Então, se a coisa é bem comunicada, dialogada e tiver uma boa pessoa orientando, conduzindo, ajudando, muito mais fácil de encontrar o caminho de solução ou soluções, né? Tem uma frase aqui que eu acho muito bacana, já que tu falou em frase: criatividade é a inteligência se divertindo. Eu acho que isso é verdade, isso é atribuído ao Einstein, né? Boa. E Não o conhecia Einstein, essa Frase frase. isso aí, ué. Fala de o novo, Einstein André. tem, A criatividade é a inteligência se divertindo. e o Einstein tem uma outra frase muito boa, né, que é mais ou menos assim, né? Você não pode resolver problemas novos com soluções antigas. Ah, Então, por aí, né? Sabedoria tem uma outra popular frase ou que a gente... intelectual de grandes gênios, elas são muito... Mais uma frase aqui, já que a gente está tocando nesse ponto aqui, que onde há problemas, há também oportunidades escondidas. Eu acho que ela é muito profunda, porque o problema, o conflito, ele não é necessariamente negativo, ele faz com que a gente converse, debata um ponto e consiga evoluir, né? Isso é o mais bonito. Essa é justamente a proposta da mediação, né? E o mediador é o que busca fazer essa facilitação, né? Para que a De olhar criatividade, juntos para o problema, né? para que a criatividade das partes, dos advogados, aconteça, né? De uma forma criativa e gerando oportunidades de ganhos recíprocos. Nem sempre isso é possível, mas seguramente é um ambiente mais propício, né? Acho que o nosso objetivo aqui é falar um pouco da mediação privada. Me diz uma coisa aí, Ricardo Barcelos, André Chaves, Ana Paula Félix. Como é que eu compro uma mediação aí? Como é que eu compro uma mediação? Eu gostei disso aí, quero fazer esse negócio aí. Como é que eu compro uma mediação? É na farmácia, é no banco, eu publico no jornal? Como é que eu compro uma mediação? Hoje em dia você tem vários centros de mediação ou câmaras que oferecem esse tipo de trabalho. No site do ADR Brasil, por exemplo, você já vai encontrar mediadores lá listados que podem prestar esse tipo de serviço, né? No Rio Grande do Sul existe a Câmara da Federação, a Câmara da Fiergs e assim por diante. Então, é como você contrata um advogado, por exemplo, ou um médico. Normalmente é por recomendação, né? Então, mesmo as privadas, Câmara privada. Mesmo as privadas, né? E qualquer pessoa, a rigor, pode ser mediadora. Lógico que você não vai procurar se você tem um problema de saúde, você não vai numa curandeira, né? Você vai no médico, um médico que você já consultou, um médico, enfim. E aí vai caber às partes fazer uma pesquisa de perfil, conversar com o seu advogado, buscar saber mais da mediação, mas o nosso site já oferece ali algumas possibilidades. Te respondi, Ivan? Respondeu, porque é uma coisa isso também é mediação ad hoc, né? Cara, todo mundo fala mediação isso, mediação aquilo, mas a gente não fala, às vezes, o óbvio, assim, como é que eu compro, né? Tu vai lá, tu pesquisa no Google, e é isso que tu faz, é assim, conversa com o advogado, conversa com o vizinho que já fez, né? É importante dizer. Por isso que eu falo sempre que o importante mesmo é ter bons mediadores, seja na judicial, seja na extrajudicial, mas ter pessoas, primeiro, apaixonadas pelo que fazem, né? Que tenham brilho nos olhos para poder realmente servir de inspiração para as partes, com aprofundamento teórico, porque não é eu já vi gente dizendo, não, eu sou bom em negociação, então vou ser um bom mediador. Não é assim que funciona. Precisa ter horas de voo, como em qualquer profissão, né? E, enfim, precisa ter como a gente está dizendo aí, um ambiente, entender bem a necessidade. E é um prestador de serviço como outro qualquer, não é magia, não. É prestação de serviço, é esforço, é dedicação, é conhecimento e fazer a coisa acontecer. E advogados que estejam preparados para lidar com a mediação, que saibam conduzir, que saibam oferecer isso para o seu cliente, mostrar as vantagens, a forma de condução.
sem dúvida. Caminham juntos. Esses papéis todos, exatamente. Isso fica muito claro, né? A gente já falou várias vezes aqui, já trouxe exemplos, enfim, aqui dos Estados Unidos, de que a mediação é uma ferramenta que está à disposição dos escritórios de advocacia, né, para utilizarem. Né? Você tem, por exemplo, precisa contratar uma perícia, né? Você vai contratar o serviço de um engenheiro, por hipótese, né? Se você precisa contratar uma resolução de conflito fora do judiciário, você vai buscar um mediador que possa realizar aquele trabalho de mediação. Né? Então é importante as pessoas saberem o que é mediação, antes de mais nada, né? Que é uma negociação assistida, ou seja, um terceiro facilitando a comunicação, ajudando o processo de criação e, finalmente, se tudo der certo, resolvendo o conflito com a ajuda das partes e dos advogados. Sabe o que me chamou a atenção uma coisa que tu falou agora? Só agora que chamou a atenção? Olha que eu te pego. Tu sabe que é para eu melhorar, né? Eu estou melhorando, aí, eu estou claro. melhorar constante. Eu estava conversando outro dia com uma advogada e uma mediadora. Nós estávamos conversando sobre, enfim, condução de mediações, exemplos e cases e tal, né? E aí, pelas tantas, na conversa, uma delas me disse, olha, conversei com um advogado que disse que já tinha testado esse negócio de mediação e não funcionou. Não foi bom. Não foi uma experiência boa. Eu disse, mas como é que tu fez isso aí? Quem é que fez para ti? Não, eu mesmo que fiz. Eu mesmo que fiz a mediação, mas não deu certo. Então é ruim. Né? Se for um pouquinho, cara, fazer mediação não é conversar com um e conversar com o outro e tentar ficar no meio dos dois. É muito mais do que isso. Né? Nós estamos exercendo criatividade dentro da mediação privada, mas nós não abrimos mão de método, de conhecimento, de técnica. Ser criativo, ser informal, exercer uma mediação mais criativa, mais flexível, jamais significa abrir mão da técnica, abrir mão do método, abrir mão do conhecimento científico que tem dentro da mediação. Não se iluda, assim, mediação não é eu converso com um, eu converso com o outro e aí eu resolvo. Isso não é mediação. Né? É uma arte. É uma arte, pode ser, mas é uma técnica, é um método previsto, inclusive em lei. Né? Não inventei a mediação. Tem lei que prevê esse método e tem várias ferramentas que tornam isso mais fácil. Então, eu fiz uma mediação, não gostei, mas quem fez? Eu mesmo que fiz. Calma aí, né? É a mesma coisa que eu vou receitar um remédio lá que é bom para mim porque o Ricardo está com dor de cabeça. Calma aí, não é bem assim. Então, muito cuidado. Informalidade, ser criativo, não se confunde com improvisar e fazer o que me der na telha. Não é isso. É diferente. É usar com sabedoria e fazer com que a inteligência se divirta a favor do uso de um método, a favor das partes. Tu tem um leque, né, Ivan, de ferramentas e de técnicas que tu pode utilizar e não há uma linearidade na utilização dessas ferramentas, por exemplo. Né? Então, eu tenho que começar fazendo isso, daí depois eu faço isso, daí depois eu faço aquilo. Por isso que eu gosto de me referir como uma arte. O mediador ele vai ir jogando, ele vai puxando essas cartas, né, que são essas ferramentas. Claro, as técnicas ele vai usar durante todo o procedimento, como a escutativa, por exemplo, que é uma técnica que perpassa a todo momento, né? Tu vai utilizar, mas as ferramentas tu vai puxando aquilo de acordo com a situação, como a situação vai se mostrando, e cada situação é particular, cada relação é diferente, então vai ter momentos que o mediador, por exemplo, ele precisa estar atento às emoções que estão aparecendo ali, ele pode ter que utilizar algumas ferramentas para
dar uma baixada na emoção, ele vai precisar, de repente, aqui cabe uma sessão individual, preciso ver essa questão com essa pessoa, trabalhar individualmente uma determinada questão, né? Por exemplo, um caso clássico de utilização de sessão individual é tentativa de geração de opções, né? Então, tu vai sentar com cada uma das pessoas, tu vai tentar gerar opções para depois trazê-las juntas para aí comporem, né? E chegarem a tentarem compor e bolar juntas uma opção que seja boa para os dois. Então, existem várias coisas que a gente aprende e que o Ricardo bem relatou que é muito importante que o mediador ele tenha prática nisso, né? Então, essas horas de voo, elas são extremamente importantes, porque é ali que tu aprende, e aí a gente volta para a flexibilidade, para a informalidade, que é algo que realmente é bastante complexo para o mediador, né? Trabalhar não é uma coisa simples, por isso é importante que a pessoa tenha uma habilidade, né, desenvolvida naquilo. Uma mediação nunca vai ser igual à outra, né? Tem diversidade de pensamentos, cada um tem uma postura, um pensamento, uma característica de criação, de informalidade, né? Não significa que não exista determinados procedimentos, até porque é uma atividade regulada por lei. Então, acho que o ponto aqui é a flexibilidade, né? Você ter o mediador, o mediador ter a flexibilidade disso que a Ana falou. Daqui a pouco eu vou fazer uma sessão privada, um cálculo, porque me parece que a parte tem temor de falar determinada coisa, então, quem sabe, eu vou no particular, a gente desenvolve algo e aí volta. É nesse sentido, né? Não é como no processo judicial, que se você dá prazo para uma parte, tem que dar prazo para outra parte, tem que isso, tem que aquilo, tem uma série de limitações, e nesse sentido é que a gente coloca aí como uma informalidade ou uma maior flexibilidade, mas dentro, obviamente, de um determinado espaço de segurança que vem exatamente da lei, da confidencialidade do procedimento e assim por diante, né? Então, é informal, pero no mucho. É isso aí. Mas o bacana é isso, é fazer os ajustes, as partes podem combinar o que elas querem, o que elas não querem. Exato. Dar continuidade, né? O formato, as datas, os horários, como vai ser tratado, né? Quem fala primeiro. Pode ser e as regras procedimentais, elas existem, por exemplo, né, no direito, porque tu faz aquilo pensando em todas as pessoas, é aplicação para todos, né? Então, justamente, e muitas vezes essa é uma dificuldade de explicar determinadas situações para um cliente, porque ele não entende por que para mim é assim, por que se eu perdi, né? Tipo, questão clássica de perda de prazo, quando a gente está na faculdade, a gente começa, né, prazo peremptório, tipo, mas perdeu, assim, não tem o que fazer. Nunca mais. Né? É difícil, às vezes, de entender, porque tu precisa aplicar para todo mundo, e todo mundo tem que ser, então tu procura uma isonomia e tu cria as regras, só que isso engessa, né? E aí, justamente, as necessidades que são diferentes das pessoas, elas não conseguem estar compreendidas. E essa eu acho que é uma grande proposta da mediação. E aí está a flexibilidade, a informalidade, porque para cada relação a gente tem situações diferentes e a gente pode ajustar, né? Até o processo judicial agora também já tem negócio jurídico processual, que tu combina as regras. Já avançou um pouco nesse sentido, né? Eu já recebi um alerta do nosso presidente aqui que nós estamos com o horário no limite. E então, últimas palavras de cada um sobre esse tema. Vamos agora fazer na ordem inversa. Primeiro as damas, Ana Paula. O que tu gostaria de dizer para fechar esse tema com chave de ouro? Eu fiquei com uma curiosidade, eu quero saber quem está assistindo, que dúvidas vocês ficaram, o que vocês gostariam de saber mais sobre esse tema, né? O que vocês gostariam que a gente esclarecesse mais em relação à mediação privada, o que é a mediação privada. Então, deixem nos comentários as suas dúvidas que a gente responde no próximo Sala, ou, enfim, na própria YouTube, né? Ali. Ali mesmo nos comentários. E se deixar o telefone, a gente liga para ti também. Pronto. Aí, pode. Tem um negócio fantástico que a gente esquece às vezes, que existe telefone.
Manda no WhatsApp, curte, entra lá no site, não, liga em telefone, pronto. Né? Muito boa. Essa ótima consideração. Ricardo Chaves Barcelos. Olha, e eu faço um convite para que as pessoas reflitam, né? Se elas têm a possibilidade de estar no manche, pilotando o avião e decidindo onde pousar, por que elas vão deixar de ter esse controle e deixar tudo na mão de um piloto que ela nem sabe quem é, o que está fazendo ali, se é um cara responsável, se não é. Então, assim, que as partes assumam esse controle da solução dos seus problemas, porque isso é possível através da mediação, e é por isso que eu e todos nós aqui acreditamos muito que isso é um serviço essencial, uma cura para algo que vem realmente contaminando o nosso país, que é a judicialização de absolutamente tudo, sem exceção. Então, fica o convite. Vem para cá, dizer o outro lá, vem para cá, conhecer mais da mediação, que eu tenho certeza que a surpresa vai ser muito positiva. Obrigado, Ivan. Eu vou fazer o meu agora, eu vou te deixar por último, André, nosso presidente, para seguir a hierarquia. Eu queria dizer sobre mediação privada o seguinte: a grande característica da mediação privada é a possibilidade de adaptar a mediação às pessoas, diferente dos outros modelos que tu tem que adaptar as pessoas aos modelos. Na mediação privada, nós adaptamos a mediação a vocês. Tá? Então, se vocês são informais, assim será. Se vocês são formais, assim também será. A mediação privada tem essa característica. Nós podemos adaptar a mediação aos participantes. Isso faz uma diferença enorme, enorme. Sabe qual é a diferença? As pessoas, depois da mediação, dizem: isto foi surpreendente. André Chaves. Bom, é sempre um prazer estar com vocês, ouvi-los aí, e eu gostei da provocação que a Ana fez aí para que os nossos participantes venham nos indagar, venham perguntar mais. É importante a gente ter essa continuidade. Nós acreditamos efetivamente em resolução de conflitos, um outro formato, um outro modelo, que não apenas aquele de terceirizar a um juiz, ao judiciário. E por isso que a mediação vem com tanta força. É um espaço para a gente conversar, para a gente entender os problemas e buscar soluções mais práticas, mais viáveis, que as pessoas mesmas participem da construção. Isso é o mais bonito. Então, gente, muito obrigado, boa noite a todos e sigam com a gente. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.